Você, Carla, acho que já sabe, porque você é advogada. A gente vai falar de direito hoje. Ah lá, não à toa você está aqui. Mas eu quero que vocês participem também, né? Nossa, e aí eu acho que todo mundo tem suas questões, coisas que a gente fica com dúvida. Assim como você em casa deve ter suas questões também. Em relação à aposentadoria, previdência, direito do idoso. Gente, tem muita coisa acontecendo. A gente sabe que no último ano, no início de 2020, muitas alterações aconteceram na Previdência, mas ainda tem muita coisa pela frente, assunto complicado, várias dúvidas. Então a gente vai entender um pouquinho como é que a gente deve agir, como é que a gente pode e deve, se não deve, escolher uma previdência privada, como acompanhá-la. E para isso eu recebo o advogado especialista em previdência social e previdência complementar, Roberto Mohamed. Seja muito bem-vindo. É uma alegria te receber. A turma de casa que acompanha a Vida Melhor há anos deve falar assim, mas esse não era aquele. Ele mudou, gente. Quantos quilos você perdeu? 70. 70 quilos. Olha que coisa impressionante. Maravilhoso, tá de parabéns. Senta aqui. Bom, deixa eu te apresentar. Carla, o seu Simon. Prazer. A Carla é sua colega jurídica. Então, eles também vão participar do nosso bate-papo aqui com as perguntas. Eu fiz o caminho inverso dela. Ah, por quê? Você também canta? Não, eu era músico quando eu era mais novo, eu fazia jornalismo, aí depois é que eu fui fazer direito e depois é que me tornei advogado. Que máximo! Você chegou a se formar como jornalista? Não. Não, você só começou. Comecei, fui até a metade da faculdade, larguei e fui pro direito. Ele teve uma visão, porque eu fiz jornalismo até o final, ele já falou isso não vai mais precisar, lá na frente vai ser jornalista qualquer pessoa, não precisa mais de diploma e você saiu fora antes. Não, Hoje em dia não precisa mais de assim. diploma, né, gente? Não, não foi bem assim. Mas aí você tocava o quê? Eu era guitarrista, eu tinha uma banda de rock, que era inclusive inspirada numa banda que hoje eu sou produtor dela, que é o 14 Bis. Que é o 14 Bis, que é maravilhoso. Aliás, assisti ao show do 14 Bis a última vez que eles estiveram em São Paulo, sensacional. Muito bom. São bons, né? Maravilhosos. Eu amo também. Mas vamos lá, vamos para o nosso assunto que é direito. A coisa tá meio complicada na mente da turma aí. Tem muita mudança, tem coisa ainda para acontecer. Como é que tá? Eu acho que tem muita coisa para acontecer. Um dos grandes problemas está sendo a falta de informação. Embora o ministro da Fazenda seja uma pessoa articulada e consiga explicar bem, está havendo uma certa resistência de alguns setores e o Congresso está querendo ter uma posição em relação à necessidade de mudar a Previdência Social mais do que deveria. É lógico que é um poder da República que vai votar as mudanças, está votando, mas eu acho que justamente essa necessidade de estar bem com o público, de jogar para a plateia, é que está atrapalhando a coisa. A gente passou por uma sucessão de governos. A nossa Previdência carece de um problema muito sério, Cláudia, que ela nasceu errado. Quando houve a unificação dos institutos de aposentadoria e pensão, que eram divididos por categorias, isso lá na década de 60, a coisa foi feita de forma a juntar institutos que eram bons, que eram bem administrados, com institutos falidos. O que aconteceu? A Previdência nasceu cobrindo buraco. E a Constituição de 88 botou a pá de cal. Porque, ao contrário do que todo mundo pensa, quem é seletista, contribui para o INSS, faz parte de um sistema que é superavitário. O INSS não é deficitário, não falta dinheiro para pagar. O problema está no déficit do serviço público, que não é culpa dos funcionários públicos, mas de uma Constituição que a gente teve em outubro de 88, que criou um Estado gigantesco que ninguém consegue pagar para ele existir. As prefeituras, por exemplo, tinham funcionários CLT, os estados podiam ter funcionários CLT. Quando criaram o regime jurídico único, criaram este buraco que hoje ninguém consegue cobrir e quem acaba pagando o pato quase sempre é o funcionário da iniciativa privada, que não tem nada a ver com esse buraco. Bom, nesse contexto todo, as coisas tiveram que acontecer, quer dizer, ainda estão acontecendo. O que é importante para quem está em casa entender agora? O que é que mudou e que mexe no bolso do brasileiro? Eu acho que uma das regras que mais chama atenção e que você deve ter um público que vai ser afetado por isso é o das pensionistas. Até 1995, as pensões não eram integrais. Quando o marido morria,
a viúva recebia 50% mais 10% por dependente, que ela era uma dependente, então era 60%. Se tivesse filhos menores, até o limite de 100 por 10% por cada dependente. A partir de abril de 1995, com a Lei 9.032, a pensão passou a ser de 100%. Tinha sentido isso. Um casal de idosos tem uma despesa que ela não diminui com a morte de um deles, necessariamente. Muito pelo contrário, às vezes pode até aumentar, porque a idade vai chegando, as necessidades daquele que fica com remédios, hospitais e a própria companhia que ele tinha e que não tem mais, ela aumenta. Se fez justiça na época. A Dilma tentou diminuir para 60%, o Congresso não deixou. Voltar àquele momento anterior. Mas agora foi aprovado. Então, a pensão volta a ser de 50%, mais 10% por dependente, a mulher é uma dependente no mínimo, e 10% por cada filho menor até o limite de 100%. Eu acho que essa foi a mudança mais significativa, na minha opinião, absolutamente injusta, e que a gente volta ao passado. Essa foi, para mim, um retrocesso inexplicável e injustificável. Isso mexe no bolso daqui para frente ou... Sim, só para quem ficar viúva ou viúvo daqui para frente. Tá, não vai mexer com quem já estava com esse direito adquirido. Não. Ok. O que pode vir que ainda não aconteceu que seja um grande receio? Virou uma ideia fixa do atual ministro da Fazenda a questão da capitalização, ou seja, cada um contribui para constituir a sua própria reserva e o benefício sai de lá, como é na Previdência privada. O problema é que isso tinha que acontecer lá no nascimento da Previdência e não aconteceu. Depois que você tem um sistema durante 60 anos funcionando de um jeito, você só pode criar essa regra para quem entrar no sistema a partir de agora, que é o que eu acho que o Congresso vai permitir. Ou seja, o que a pessoa contribuir vai formar uma reserva que quando ela tiver 60 anos de idade ou 65, um tempo de serviço, ela vai poder receber uma pensão calculada em cima desta reserva. Mas, na minha opinião, isso só vai funcionar se o sistema de capitalização vier para quem está entrando agora, ou seja, quem começa a trabalhar. Então, estamos falando de uma previdência do futuro, que tem que já começar a pensar nisso. Em relação às formas de cálculo da Previdência, eu acho que é mais urgente se mexer no sistema público. É urgente, mas não no sentido de retirar direitos apenas, que é o que eles pensam, mas de capitalizar esse sistema, ele ter uma reserva própria para que ele não possa continuar prejudicando o sistema privado, ou seja, os seletistas que vivem do INSS, que sempre pagam o pato, quando o sistema deles não é deficitário. Não é o trabalhador da construção civil, do comércio, que cria esse rombo da Previdência. Foi o erro em relação ao regime jurídico único dos servidores públicos cometido lá em 1988. Ok. Vocês têm alguma dúvida? Querem fazer alguma pergunta? Em relação a, vamos lá, profissional liberal, que é o meu caso, né? Então, hoje a gente fica assim, poxa, a vida toda eu estou pagando e tal para ter essa reserva, mas não vai dar para cobrir meus custos mínimos, né? Então, o ideal seria ter uma previdência privada também. O grande problema da previdência privada é os advogados tinham uma carteira dentro do IPESP, que foi extinto, virou SPPrev. Foi extinto por quê? Ele foi mal administrado? Não, ele foi roubado. Diferente. Durante 40, 50 anos, meteram a mão no IPESP. Resultado, o IPESP quebrou, atingiu os servidores públicos de São Paulo, mas que tiveram a Fazenda do Estado respondendo, mas o IPESP abrigava algumas carteiras, que era dos funcionários de cartórios de notas, títulos e documentos, e havia uma carteira dos advogados. E até os representantes dos advogados que estavam no IPESP para fiscalizar o nosso dinheiro, não fizeram nada. Estavam mais preocupados com candidaturas, né, dentro da OAB, de associações e tal, e não se preocupavam em realmente fiscalizar. Resultado, todos os advogados que botaram dinheiro no IPESP foram prejudicados e hoje não tem mais nada. Qual é o segredo da previdência privada ou de qualquer tipo de benefício complementar? E aí, pensando agora em todas as carreiras e todas as profissões. Fiscalização. Sem fiscalização, até o INSS acontece isso,
Está acontecendo agora porque o servidor público agora ele tem uma parte paga pelo sistema público de previdência e uma parte pelos fundos de pensão de previdência complementar, que são municipais, estaduais e federais. Se criaram institutos de previdência, como são os fundos de pensão Previ, Funcef, Petros, das estatais. Já tem alguns quebrando. Mal foram criados, já estão quebrando. Por quê? Você coloca um gestor desonesto que tem que pagar a propina do deputado que o colocou lá, do vereador que o colocou lá, do deputado estadual que o colocou lá, não vai resistir. Quer dizer, enquanto não houver fiscalização e a gente não tiver uma legislação que puna a desonestidade e a má gestão com rigor, a gente vai correr risco em qualquer setor, seja ele público ou privado. Eu tinha durante muitos anos eu fiz um programa numa TV de Santos chamado Opinião, que era foi um programa que chegou a fazer história, foi apresentado pelo Hélio Ansaldo, o saudoso Hélio Ansaldo, uma época. E nesse programa, um dos comentaristas falava muito do capital especulativo internacional como se fosse uma coisa ruim. Esse capital, Cláudio, ele é nada mais, nada menos do que o dinheiro dos trabalhadores americanos, ingleses, franceses, alemães, é o dinheiro dos fundos de pensão. Ele não é especulativo. É que a responsabilidade dos gestores é tão grande, com a responsabilidade de que ele tem que pagar a aposentadoria desses trabalhadores, que é o menor sinal de risco que esse capital foge e vai para países mais seguros. Então, eles não estão especulando, eles estão se resguardando, porque existe uma responsabilidade que no Brasil não existe. Eu estou gerindo o capital dos outros e a gente tem uma história, Montepios, consórcios que quebraram, administradores e consórcios. Nós não temos uma cultura de punir o mau administrador da coisa alheia. E a gente acaba pagando o preço disso. Aí agora deve estar todo mundo assim, então eu não tenho para onde correr, porque eu tenho que vigiar, não sei bem como vigiar. E aí, será que tem alguma que sirva, alguma honesta, alguma forma de eu ficar mais tranquilo lá na frente? Daqui a pouco a gente fala sobre isso, tá bom? Volto aqui já já. Vamos continuar nosso assunto, que só está começando. E temos já algumas perguntas. Você que já mandou a sua pergunta, segura aí que já já a gente tem a resposta, tá? Eu só ia falar o sobrenome, né? Do Alceu, porque eu não apresentei com o sobrenome. Maia e Simon? Luiz. Simon Luiz. Muito bem. Vamos continuar o nosso bate-papo aqui. Tem jeito? Tem previdência séria? Tem. Uma das coisas que se deve atentar é o que as pessoas buscam. Normalmente na previdência privada você tem dois perfis. O que é chamado mais ousado, que é aquele que quer um rendimento maior, e o mais conservador, que é o que busca segurança. Em relação a quem escolher, isso é uma coisa lógica. Você tem que escolher planos que são administrados por instituições que são fiscalizadas. Quem fiscaliza? Os próprios acionistas. De quem que eu estou falando? Dos bancos. Os bancos são os melhores administradores, não porque eles são bonzinhos, mas porque eles são fiscalizados pelos seus acionistas, porque eles têm que dar lucro, eles têm ações na bolsa. Então, procurar alguns dos bancos brasileiros, e o sistema bancário brasileiro hoje é absolutamente concentrado, é um dos caminhos para quem busca segurança. Sejam os bancos comerciais, sejam os bancos de investimento. Grandes seguradoras, o Brasil está tendo uma vinda de seguradoras internacionais que são sólidas lá fora, ou seja, não aplica com desconhecido. Fuja de as chamadas FINAPs, que são as startups do sistema financeiro. Eu tenho um pouco de arrepio quando ouço isso, porque é como você colocar dinheiro num programa de internet e que você não tem a cara de ninguém. Muitas vezes não sabe nem onde fica o endereço físico. Então tome muito cuidado com isso, porque prometem rendimentos que são absolutamente irreais. É preciso tomar cuidado com promessa de lucro fácil. Não existe lucro fácil. Existem apostas que foram bem feitas. Por exemplo, quem comprou um Bitcoin quando ele foi lançado, que valia uma garrafa de Coca-Cola, e hoje custa R$42 mil. Foi ousado e corajoso, né? Foi ousado e corajoso. Mas teve problemas de coração, porque teve uma época que ele estava 47 mil e caiu para 36 e 24. E agora voltou para 42. Quer dizer, quem lida com ações na bolsa, quem lida com esse tipo de investimento, tem que ter sangue frio. Se você não tem essa capacidade, confie num fundo de investimentos. Eles têm os profissionais que vão investir por você. E lá você vai escolher o perfil do seu plano. Eu sou mais ousado ou eu quero garantia? Por quê?
Na previdência privada, você pode perder dinheiro. Não é por causa de insegurança. Se eu vou para um plano ousado e eu tenho 100 mil na minha reserva, que está transformado em ações de uma empresa que caiu, é lógico que eu vou poder estar com 98 mês que vem. Mas eu posso passar para 102 depois. Escolho o perfil de acordo com a qualidade das suas artérias e das suas veias. Se você não tem problema de ter um ataque cardíaco durante o meio do caminho, você pode ir para um plano mais ousado. Quem quer mais segurança, gosta de tranquilidade, aposte nos planos mais conservadores. Mas o segredo é fiscalização. Olhar os planos, como é que está o balanço da empresa, acompanhar. Hoje, pela internet, a gente tem acesso à informação. Então, dá para acompanhar isso claramente. E a gente devia fazer isso também em relação ao INSS, aos fundos de pensão, a esses institutos dos servidores públicos. Sem cobrança, dificilmente você vai conseguir que alguém se dedique a administrar o que não é seu, sem responsabilidade. Exatamente, tem que ficar de olho, né? Tem uma pergunta que veio do Instagram, a gente vai conferir aqui no vídeo wall. Vamos lá, depois eu vou passar para as do WhatsApp. A Selma, ela é de Francaferna. Boa tarde, sou dona de casa e estou há muito tempo sem registro em carteira. No meu INSS, calculou que contribuí 24 anos por tempo de serviço. Em 2018, comecei a pagar o carnê do GPS no plano facultativo com alíquota de 20%. Minha dúvida é, depois da reforma da Previdência, vale a pena eu continuar contribuindo? Sim, lógico, ela vai continuar contribuindo. Mas quem entra nesse regime facultativo de 20%, o que ela quis dizer na verdade, isso foi uma criação, algo que aconteceu no governo Dilma, justamente quando o desemprego começou a ficar muito alto. Para que as pessoas não perdessem a proteção da Previdência, e contando que 80% dos benefícios são de um salário mínimo, se criou a possibilidade de que a pessoa pagasse apenas 20% sobre um salário mínimo e se mantivesse dentro do INSS. Mas é preciso deixar claro, não pode mudar de sistema depois, senão vai ter que pagar a diferença, e se aposenta com um salário mínimo. Não vai sair por mais. Esse foi um sistema criado emergencialmente para as pessoas que já contribuíam nesta faixa e não querem perder a proteção, como é o caso dela. Ela está há muito tempo sem contribuir. Se ela for fazer uma contribuição retroativa, por exemplo, vale mais a pena pegar o dinheiro e botar numa previdência privada. Então, ela começa a contribuir como facultativa, vai sair por idade e vai sair recebendo um salário mínimo. Ela tem que continuar pagando. Não mudou nada para ela e não mudou nada em relação a esse benefício. Ok. Próxima pergunta, então, aqui no vídeo wall. Silvia HVSM. Boa tarde. Meu filho tem 33 anos e é diabético. Ele foi fazer uma previdência privada e não foi aceito. O motivo foi a doença. Isso é legal? Porque a previdência privada no Brasil, ela tem uma característica de seguro. Tanto que quem fiscaliza os planos de previdência do sistema aberto é a SUSEP, não é a Previc e nem a Secretaria de Previdência Complementar da Previdência. O que é a SUSEP? É a Superintendência de Seguros Federal. Ela que fiscaliza todas as seguradoras. Então, a previdência privada no Brasil, do sistema aberto, que nós chamamos, que é aquela que qualquer um pode ir lá contratar, ela é um seguro, é uma modalidade de seguro. Então, o seguro pode se recusar a aceitar um segurado que tem uma doença crônica, como é o caso da diabetes. A diabetes, inclusive, houve um avanço muito grande no Brasil, e eu sei disso por experiência própria, eu não era diabético, mas a cirurgia bariátrica que eu fiz hoje paga pelo SUS, faz parte do tratamento autorizado pelo SUS para diabéticos, porque um dos efeitos dela é a cura da doença, é reduzir e controlar os níveis de açúcar. Então, por exemplo, digamos que ele faça uma cirurgia bariátrica, ele já pode ser aceito na previdência privada, porque o efeito da cirurgia, esse controle já acabaria com a doença, com esse tom crônico da doença, e ele passaria a ser aceito em plano de previdência privada, como para fazer qualquer tipo de seguro. Ok. Vamos lá, temos perguntas aqui do WhatsApp. Se vocês tiverem alguma dúvida só levantar a mão. Certo. Vocês estão em casa, ou então fala, não precisa nem levantar a mão. Tamo juntos. Boa tarde, Cláudia. Doutor, eu tenho paralisia na perna e o problema nos ossos. Eu tenho algum direito à aposentadoria? A Jurema, do Rio de Janeiro. Ela tem que dizer, primeiro a gente tem que saber a causa. Existe um rol de doenças
que sejam elas reumáticas ou ortopédicas ou crônicas, que dão direito à aposentadoria por invalidez. Antes de ir no INSS pedir uma perícia, o ideal é que ela passasse num médico que tenha conhecimento. O médico do trabalho, por exemplo, ele sabe disso. Existe essa especialidade. E ele vai poder dizer se essa doença dá direito ou não. E ela pode ver no site da Previdência, tem a relação de todas as doenças, se ela já tiver algum exame que diga o que ela tem todas as doenças que dão direito à aposentadoria por invalidez. Maravilha. A próxima pergunta é da Silvia, de Guararapes, São Paulo. Gostaria de saber se mesmo com esta reforma é possível me aposentar em novembro. Faço 48 anos de idade e 30 anos de contribuição de tempo de trabalho. Não, ela já vai entrar a gente chama de regra de transição. Ela vai ter que trabalhar um período a mais. Lembrando sempre que, como entram os dois fatores, idade e tempo de contribuição, ele está contando em dobro. Cada ano que passa, você tem mais um de trabalho e mais um de idade. Então, esse pedágio, na verdade, é cortado por 2. Ok. Boa tarde, Cláudia. Amo o seu programa. Obrigada. Gostaria de saber do advogado como eu poderia fazer uma poupança para ser usada como aposentadoria. Vejo muitas reclamações de INSS. Não queria depender dele. É possível? Meu nome é Rosângela, sou do Rio de Janeiro. O que é a previdência privada? É você pagar uma taxa de administração para que alguém administre a sua poupança. Nada mais é do que isso. Se nós fôssemos pessoas equilibradas e que conseguissem se controlar, você poderia fazer a sua própria poupança. É um costume em outras sociedades, como nos Estados Unidos, na Inglaterra, na França. As pessoas fazem a sua poupança, deixam lá. Você pode, inclusive, programar. A poupança é um sistema, aplicações financeiras nos bancos hoje, que você programa do jeito que você quiser, para receber por mês, para receber de uma vez só, para não poder fazer nenhum saque. Então, ela pode já começar a fazer e de uns 10 anos ou 15 anos para frente, começar a programar os saques mensais, dentro daquilo que ela precisa e de forma que esse dinheiro dure 20, 30 anos. Ela consegue fazer isso até nos home banks dos grandes bancos brasileiros. Perfeito. O ideal, né? A gente tem que ter em mente, assim, antes de gastar o dinheiro que a gente recebe, separar aquele que vai guardar, né? Para poupar. Verdade. Né? A gente acaba, muitas vezes, não fazendo, mas o correto é fazer, né? Mas a maioria das pessoas é o que ele falou, né? Não tem essa consciência, né? E precisa ter, né? A gente vê tanta gente que já ganhou tanto dinheiro, que teve uma vida tão boa, terminar lá na frente sem nada, né? Não é fácil. Bom, amei nosso bate-papo, pena que foi rápido e eu tenho uma ideia para nossa produção, eu gosto de você aí em casa participando também, vamos ter esse bate-papo sobre previdência, direito dos idosos e tudo, pelo menos a cada 15 dias, Rodrigo, o que vocês acham? Reunião de pauta aqui agora, me dá sua opinião lá no meu WhatsApp, no meu Instagram, no Cláudia Tenório Oficial, vai lá. Quero que você fale. Quero advogado a cada 15 dias. Vá lá no meu Instagram, Cláudia Tenório Oficial. Estou esperando a sua resposta, tá? Pode ir na foto de hoje, que eu quero ver o que você acha desta ideia. Se é a cada 15 dias ou uma vez por semana, também pode ser, né? Eu já alugo Dr. Roberto Mohamed aqui semanalmente. Eu ia querer uma banda também, assim, maravilhosa. Olha, Não ia ser bom? Ah, eu ia amar. é fácil. Já imaginou a entrada e saída com sambinha? Eita, coisa boa. Apesar de guitarrista, você gosta de samba? Sempre. Ah, tá, porque senão eu ia pedir pra Carla cantar aquela música, quem não gosta de samba. Bom sujeito não é. Pois é. Mas então você gosta, você é bom sujeito. Obrigada, doutor Roberto Mohamed. Vou passar os contatos dele. Deixa eu só pegar a fichinha que eu deixei aqui. E aí, olha, se você tiver mais alguma dúvida, precisar de alguma informação extra, o doutor Roberto, ele tá no site www.mohamed.com.br, está escrito aí no vídeo, mohamed.com.br. Informações pelo e-mail roberto@mohamed.adv.br e você pode ligar para marcar um horário, para bater um papo, é no 11 50 82 28 62. 11 50 82 28 62. Muitíssimo obrigada Eu que e agradeço. até semana que vem, né?